Poderia Deus, em algum momento, agir com injustiça? Evidentemente, todos nós vamos dizer que não. Deus é justo. Vamos falar aqui, abordar um tema a respeito da soteriologia, do pensamento calvinista, que por vezes algumas pessoas fazem essa pergunta. Mas se Deus fizesse isso, ele seria injusto. Dos 5 pontos do pensamento calvinista, a eleição incondicional é um dos pontos mais emblemáticos e controversos. Porque o que diz a eleição incondicional? Segundo a eleição incondicional, Deus escolhe certos indivíduos para serem salvos. Tá bom, alguém vai pensar assim. Claro, Deus escolhe alguns indivíduos para serem salvos segundo a sua presciência. Em algum momento, lá na eternidade, Deus entra na história, Deus entra no tempo, e observando o homem, o ser humano, ele vai lá ver as atitudes, os atos, o coração daquela pessoa, o que ela vai fazer. E segundo isto, ele segundo a sua presciência, ele vai escolher estes que vão ser bonzinhos, vão agir de acordo com o seu querer, a sua vontade. Ele vai lá, vai prever isto e vai escolhê-los, vai salvá-los. Mas na prática, se nós formos analisar a palavra de Deus, não é bem isso que ela nos explica. Segundo o pensamento calvinista da eleição incondicional, Deus ele escolhe alguém não baseado na presciência. Deus escolhe alguém ou elege segundo a sua vontade, baseado em sua graça, que nós todos conhecemos, que é um favor imerecido. Deus escolhe pessoas por sua graça, segundo a sua vontade. E alguém, por vezes, não vai entender, mas isso seria injustiça? Deus escolher alguém e preterir outros? Romanos, capítulo 9, verso 13, Deus diz: amei Jacó e aborreci Esaú. O mesmo capítulo vai discorrer, você vai estar lendo, vai estar nos dizendo que antes mesmo deles pensarem em fazer mal ou bem, Deus já havia amado Jacó e já havia preterido Esaú. Por quê? Esta é a grande apória. Para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. O capítulo vai dizer isto. Vai dizer para que o propósito da eleição prevalecesse. Ou seja, Deus tem os seus propósitos que nós não podemos entender. E no verso 14, alguém vai perguntar, o apóstolo Paulo ele vai se antever e ele vai dizer... Alguém vai perguntar, mas se for assim, a injustiça da parte de Deus. E Deus poderia ser injusto? Evidentemente que não. No verso 18, propriamente dito, há uma resposta ao qual Deus diz que ele tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia. E ele vai endurecer o coração de quem ele quiser endurecer. E alguém vai perguntar, então, por que ele se queixa? Se tudo está nas mãos dele, de que se queixa? Ele ainda, de que Deus se queixa? O homem, evidentemente, não tem controle algum de nada. Está tudo debaixo da soberania de Deus. E é isto que o pensamento calvinista a respeito da eleição incondicional diz. Que Deus ele escolhe pessoas segundo o beneplácito da sua vontade, independentemente da vontade humana. É puramente a vontade de Deus segundo a sua graça. E ele não é injusto. Ele é justíssimo. Porque a sua vontade sempre é boa, perfeita e agradável. Quer esmiuçar mais este assunto? Convido a você, vai estar aí nos comentários, um link ao qual vai estar te encaminhando, ao qual você vai estar lendo no site da Amazon, o livro A Predestinação.
de autoria de Rafael Cardoso de Souza, ao qual você vai estar lendo não apenas sobre a eleição incondicional, mas sobre os 5 pontos da doutrina calvinista, vai estar esclarecendo a sua mente e entendendo com maior profundidade. Te convido a ler também, a ver também nossos vídeos, né? O ponto anterior, quando nós falamos sobre a depravação total, e o posterior, ao qual vamos estar falando aí sobre os 5 pontos do calvinismo. Este quem vos fala é o presbítero Rafael Cardoso. Deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e nos ajude a propagarmos a palavra pura e genuína em nome de Jesus.